Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do YouTube. Faz alguns dias que eu não gravo vídeo para o YouTube, mas nesta manhã de sexta-feira estou aqui gravando mais um vídeo. Quero deixar uma palavra com vocês aqui em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oh, glória! Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, dá para vocês perceberem a obra redentora que Jesus fez por nós na cruz, irmão. Ele está dizendo aqui, irmão, que nós tínhamos uma escrita de condenação contra nós. No Velho Testamento, né, irmãos? Tinha, irmãos, condenação na lei de Moisés. Irmãos, tinha as ordenanças que nós tínhamos que cumprir tudo e não cumpria. Porque qual é esse homem que consegue, irmão? Qual é essa mulher que consegue guardar 613 mandamentos? Se 3 mandamentos apenas que Jesus falou ali para os fariseus, quando eles perguntou para ele qual, né? Qual que era o grande, o maior mandamento, Jesus falou para eles: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante é amar o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento já é pesado demais, irmãos. Agora você já pensou 613 mandamentos que tinha ali no Pentateuco ali, no livro de Moisés. Você acha, irmão, que o homem guardar esse mandamento aqui que Jesus falou, amar o próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, esse mandamento, para mim, irmãos, é o mais pesado da Bíblia, é esse. Um ser humano amar o outro como a ti mesmo. Ô, irmão, qualquer ofensa o ser humano já fica de mal com o outro, já não conversa mais, já vira a cara pro irmão dentro da igreja. Eu já vi acontecer essas coisas. Agora, como é que uma pessoa dessa ama o próximo como a ti mesmo? Amar o próximo como a ti mesmo, irmão, se tiver 2 camisas, você dá uma. Se tiver 2 quilos de arroz na tua casa, você dá um para o seu próximo que está passando fome. Aleluia! Para você amar seu irmão como a ti mesmo, a dor que ele sente, você sente também. A dor da separação de um casal, você sente aquela dor. Se tem alguém doente na casa dele lá, você sente a dor daquele pai de família.
Se ele está precisando de alguma coisa, você vai lá, socorre, né? E o amor maior é você pregar o evangelho para ele, falar para ele que só Jesus salva. Glória a Deus, aleluia. Mas o escrito que Jesus falou aqui, irmãos, é a lei mosaica, que muitos ainda estão presos na lei de Moisés, irmãos, né? E às vezes alguém fala, mas a lei não era de Moisés, a lei era de Deus. Aleluia. Mas eu quero deixar aqui para você um versículo. Glória a Deus. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17. Que diz assim, porque, João capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade viera por meio de Jesus Cristo. Amém? Então aqui Paulo está falando aos Colossenses acerca da lei. Vou ler de novo. Tendo cancelado o escrito de dívida. Todo ser humano tinha essa dívida, principalmente o judeu, porque nós somos gentios, né? Nós somos gentios, nós não estávamos debaixo da lei de Moisés. Mas no tempo determinado, o Senhor de ambas, né, de ambos os povos, Ele fez um povo para adorar a Ele, aquele que entrega a vida para Jesus. Ele está livre, irmão, de maldição. Eu não sei como que algum pastor ainda tem coragem de falar de maldição para a igreja, irmão. Olha aqui, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, Paulo falando, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. A lei era prejudicial para nós, irmãos. A lei, Paulo está dizendo aqui que a lei era prejudicial, porque ninguém conseguia cumprir lei. 603 mandamentos. Como que um ser humano pecador, irmãos, ia cumprir 603 mandamentos se a gente não consegue cumprir um, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo? Pergunto a você, você ama seu próximo como a ti mesmo? Pode ter alguém que ama, irmão, pode ter alguém, mas eu vou te falar para você, de 100 tira um que ama o seu próximo como a ti mesmo. Então essa escrita que era contra o ser humano, que era a lei de Moisés, era prejudicial ao ser humano. Por quê? Porque ele não consegue guardar 303 mandamentos. Aí ele fala aqui, ó, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Quando Jesus, irmão, foi crucificado, que ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ali foi cancelado, irmãos, as ordenanças da lei. A lei para quem aceita Jesus, a lei mosaica, não tem mais validade para nós. Tem validade para nós, irmãos, ali depois que a igreja foi inaugurada, no livro dos Atos dos Apóstolos. Dali, irmãos, nós somos, dali para cá, nós somos salvos pela graça. Como diz lá em Efésios,
na carta de Paulo aos Efésios, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você entendeu, meu irmão? O propósito do evangelho da graça na vida do cristão, na vida do ser humano. Sabe? Aquela ordenança das leis mosaicas foi encravada na cruz. Através da morte de Cristo, do derramamento do sangue de Cristo, ali na cruz do Calvário, ele libertou todo o ser humano da lei mosaica, até mesmo os judeus que aceitar Jesus estão livres das ordenanças da lei. Agora eu e você que somos gentios, aleluia, pensa bem nisso, e despojando os principados, aleluia, as potestades, publicamente, olha aí, irmão, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus. Foi Jesus que fez isso por nós, irmão. Libertou eu e você. Libertou o judeu que crê em Jesus das ordenanças da lei. Hoje você é livre para servir o Senhor. Você não precisa de estar olhando para a lei de Moisés, para os livros da lei. Você é livre, Jesus te libertou, meu irmão. Você é livre agora. Você é salvo pelo evangelho da graça de Deus. Você não está preso de Malaquias para trás. Você não tem nada a ver mais com isso. Você foi liberto. Você agora é livre da lei mosaica. Aleluia. Para encerrar, eu quero ler com vocês aqui em Romanos. Glória a Deus. Romanos no capítulo 3, no versículo 28. Glória a Deus. Ele diz assim, ó: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Será que você tem uma mente sadia para entender isso? Ou você é um religioso, um mero religioso, que a lei ainda está no teu coração? Será, meus irmãos, que a lei ainda está no seu coração? Aleluia. A lei mosaica não, irmão. Nós temos que ensinar para a igreja a graça do Filho de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, Paulo escrevendo, glória a Deus, aos Coríntios, aí ele fala muito bem também da lei mosaica. Glória a Deus. Fala aqui, eu vou ler aqui a partir do versículo 7. Olha, esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Ele está falando aqui da lei de Moisés. Se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que é passageiro. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Falando da graça. Porque se o ministério da condenação, a lei, foi glória, em muito maior, glória a Deus, e muito maior proporção será a gloriosa, o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual
né, irmão, da graça, sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem que é permanente. Então, a lei desvanecia, irmão, a lei passou. A lei para os cristãos, a lei de Moisés passou, acabou. Agora nós vivemos a graça do Filho de Deus. Oh, meus irmãos, que coisa gloriosa. Infelizmente, irmãos, cristãos têm dificuldade de entender, irmãos, entre lei e graça. Para eles é uma coisa só, ainda estão ainda agarrados na lei de Moisés. Que Deus tenha misericórdia dos meus irmãos. Que Deus te liberta da lei mosaica, meu irmão. O sacrifício para você foi em vão, o sacrifício de Cristo. Paulo falou isso aos Gálatas, né? Se você ainda está preso na lei de Moisés, segue-se que Jesus para você morreu em vão. Que Deus tenha misericórdia de você. Paulo disse aqui no capítulo 5 aos Gálatas, do versículo 4, glória a Deus, no versículo 3, fala assim: de novo testifica todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vós desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça, né? Da graça descaíste. Não é possível que você não entenda isso, meu irmão. Ô, meus queridos, já está com 17 minutos e 15 segundos, meu irmão. Mas não tem como entrar no assunto desse. E esse aqui é vasto. Mas para o vídeo não ficar tão longo, eu quero encerrar por aqui. Peço você que deixe o seu joinha, meu irmão. Me ajuda muito. Compartilhe o vídeo. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu comentário sobre esse assunto aí para mim, por favor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.